Pai do Senhor Jesus Cristo, caros irmãos, queria também ensinar uma palavra no coração de vocês, que está lá em Mateus 7. Caros irmãos, o que eu queria falar sobre Mateus 7 começa no versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E porque reparaste tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que essa palavra vai falar? Relativamente vai falar: não julgueis para não ser julgados. Isso aí é o fato que está começando no princípio desse versículo. O que Deus está falando nesse versículo para dizer: nunca julgar para que não sejam julgados. Às vezes muitas pessoas estão passando por um trauma, às vezes muitas pessoas estão passando por uma dificuldade tremenda. Às vezes a gente ajudar, às vezes a gente consolar aquelas pessoas, dar palavra de reconforto para aquelas pessoas, a gente só está jogando pedra, a gente só está criminando aquela pessoa, dizendo que passa por isso que quer. Às vezes muitas pessoas falam, julga aquela pessoa. O fato que ele vai falar, Deus vai falar no versículo 2: porque com juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vocês. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? O fato que Jesus está falando pra gente, às vezes a gente julga antes de uma pessoa, a gente tem que se enxergar, a gente tem que ver os nossos defeitos, a gente tem que ver nossos defeitos, ver nossas qualidades e falar assim: eu pequei nisso. Às vezes muitas pessoas estão com pecado, estão julgando outras pessoas, não sabe o sofrimento daquela pessoa que está passando. Às vezes Jesus está falando para a gente fazer a nossa comparação, olhar para dentro de si e falar assim: quais são nossas obras? O que a gente faz? O que a gente está fazendo? O fato que aconteceu, Jesus e a mulher adúltera. Jesus falou para a mulher adúltera: onde estão os acusadores? Ninguém a condenou? O fato que todo mundo queria apedrejar aquela mulher, mas Jesus, conhecendo o coração de cada um, sabendo que era pecador, falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus está falando relativamente sobre isso. Antes de a gente julgar uma pessoa, a gente tem que ver qual é o sofrimento daquela pessoa. Mesmo que ela tenha feito alguma coisa errada, tão grave, mas se ela se arrependeu, Deus está sobre ela. A gente não pode começar a julgar uma pessoa sem saber. Às vezes a gente ajudar, a gente quer julgar. Às vezes a gente fala, dá a palavra de reconforto, a gente pregar para aquela pessoa, a gente só sabe criticar. Então é exatamente o que Deus está falando nessa palavra. Agora eu queria continuar depois dos 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os vossos pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi, dar-se-á vós, a buscai, a encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. O fato que Jesus está falando: aquele que está buscando está com ele, aquele que está buscando permanecer nele, aquele que está buscando ajudar as pessoas, Deus se agrada daquelas pessoas. Tem muitas pessoas que hoje estão vivendo uma coisa que não é para viver, estão se enchendo de hipocrisia.
estão na igreja, só que seu coração está perverso. Seu coração fala de todo mundo, julga as pessoas, não sabe o que as pessoas estão passando. O fato que Jesus está falando isso. O que aconteceu com o fariseu e o publicano? Um era pecador e outro, vamos se dizer, ele não era. Mas no último momento, Deus aceitou a oração de um e Deus condenou a oração do outro. O que aconteceu? Um buscava, sim, buscava, mas na oração dele, ele usava de hipocrisia, usava de orgulho. Ele fez uma oração bem assim: Senhor, não sou como tais pessoas, não sou como que roubam dízimos, não sou como tais outros que fazem coisas erradas. Então Deus abominou uma oração dessa, porque essa capacidade de ver, de relacionar com as pessoas, relacionar o fato de todas as coisas, Deus abominou e condenou a sua oração. E a outra oração, que o outro era pecador, falou, bateu no peito e disse: Senhor, me perdoa porque sou pecador, sou falho, tem misericórdia de mim. Então, no último momento, Deus condenou a oração de um e o outro Deus se alegrou, porque um tinha se arrependido e outro porque estava fazendo certo, mas seu orgulho ultrapassou o limite. O fato que a gente tem que se relacionar a isso, parar de julgar as pessoas. A gente tem que orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus. Porque não é isso que Deus quer, não é isso que Deus está pedindo para a gente, julgar as pessoas. Deus está pedindo para a gente ajudar. Às vezes muitas pessoas, Deus coloca pessoas no caminho da gente, para a gente ajudar as pessoas. E a decisão é da gente, se a gente quer ajudar ou a gente quer condenar aquela pessoa. Então o fato é essa palavra que eu queria trazer no coração de vocês. Eu espero que muitos tenham me entendido. Então Deus abençoe vocês.